Ok, aqui essa questão está tratando de pronomes reflexivos. Super bacana. Pronomes reflexivos, gente, são aquelas palavras yourself, myself, herself, themselves, né? E está dizendo o seguinte, olha, reflexive pronouns have two distinct uses. Ou seja, os pronomes reflexivos, eles têm dois usos particulares, dois usos distintos. Basic and emphatic, ou seja, o básico e o enfático. Continua da seguinte forma, olha, the reflexive pronoun used emphatically is found in, ou seja, o pronome reflexivo usado enfaticamente, usado de forma enfática, é encontrado em, e nós temos 4 frases com pronomes reflexivos. Um desses pronomes reflexivos está sendo usado de forma enfática, ok? Vamos identificar aqui. Agora, primeiro a gente precisa lembrar qual é a diferença entre pronome reflexivo básico e enfático. Qual é a diferença entre eles? O pronome reflexivo básico, ele vai servir como objeto naquela frase. Então, ele vai servir como objeto, ele é a mesma pessoa do sujeito. Se eu digo, por exemplo, I hurt myself, ou uma frase mais simples, I love myself. I love myself. Eu estou dizendo, eu me amo. Eu amo-me. Então, esse me é objeto do verbo amar. E é a mesma pessoa do sujeito. Eu me amo. Então, isso é um pronome reflexivo, né? No caso, esse myself é um pronome reflexivo básico. E o pronome reflexivo enfático, ele vai ser ainda é a mesma palavra, ok? Myself, ou herself, ou, enfim, itself. Só que ele é usado para enfatizar um sujeito, um substantivo. Para enfatizar um substantivo. Então, vamos procurar aqui por algum que esteja fazendo essa função de ênfase. Primeira frase, the oppressed resign themselves to their doom. Essa frase está dizendo o seguinte, olha, the oppressed, os oprimidos, resign themselves, ou seja, eles se entregam ao seu destino, desistem, se entregam ao destino. Então, os oprimidos entregam a si mesmos, ou seja, ele é um objeto. Esse themselves aqui é um pronome reflexivo básico, porque ele é objeto nessa frase. Eles se entregam, entregam-se. E também esse objeto é a mesma pessoa do sujeito, os oprimidos. Então, não pode ser a opção A, porque a opção A não é enfático, e sim básico. A opção B, they tacitly adjust themselves to oppression. Ou seja, eles tacitamente ou silenciosamente, né, de forma implícita, tacitamente, se ajustam à opressão. They tacitly adjust themselves to oppression. Ou seja, eles se ajustam. Ajustam-se. Mesma coisa. Temos aqui esse themselves sendo um objeto. Ou seja, ele é um pronome reflexivo básico. E nós estamos procurando por um pronome reflexivo enfático. Não é verdade? Então, a letra B não está correta. Letra C. The enforcement of the law itself. Ou seja, a aplicação da própria lei. A aplicação da lei mesmo. Vamos pensar dessa forma. A aplicação da própria lei. Então, esse pronome reflexivo que nós temos aqui, ou seja, itself, ele não é objeto, certo? A frase está dizendo o seguinte, a aplicação da própria lei. Aqui ele tem meio que a função de própria, né? Law itself, da própria lei. Não é um objeto nessa frase, então não é um pronome reflexivo básico. Seria a nossa opção correta até agora. Vamos só analisar a letra D aqui. Our end is a community at peace with itself. Ou seja, nosso fim é uma comunidade em paz consigo mesma. Em paz com quem, gente? Com a própria comunidade. Então, é um pronome reflexivo do tipo básico. Nós estamos procurando por enfático.
Então aqui não está enfatizando substantivo nenhum, né, nessa opção letra D. A opção correta que nós temos aqui então é a letra C, que é o cumprimento da própria lei, a aplicação da própria lei. E esse pronome itself, ele é então um pronome enfático. Opção correta aqui, letra C.